Fala galera, você está no canal Depois do Pódio e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei trazendo o meu ranking dos novatos da temporada de 2025. Quais foram suas melhores performances, o que eu achei do resultado deles na temporada e o que a gente pode esperar, para eles aqui nas próximas temporadas a partir de 2026 em diante. Antes de mais nada, eu já queria deixar alguns pontos claros em relação a essa minha avaliação, que é completamente pessoal minha, tá? Inclusive, encorajo vocês a escreverem nos comentários quais são as listas de vocês em relação aos novatos dessa temporada, depois de assistir o vídeo aqui, para a gente inclusive trocar uma ideia, fazer comparações e tudo mais, quais foram os meus rookies preferidos, os rookies preferidos de vocês. Já utilizem o espaço dos comentários para deixar a listagem aí já de quais são os seus rookies favoritos dessa temporada. Eu queria já deixar claro, um ponto bem inicial também, é que neste vídeo, como rookies, eu estou apenas considerando 4 pilotos. O brasileiro Gabriel Bortoleto, obviamente, Isack Hadjar, Oliver Behrman e Kimi Antonelli. Eu sei que a gente tem, em tese, outros rookies nesta temporada, mas eu vou estar desconsiderando Franco Colapinto, Jack Durham e Liam Lawson. Por quê? Primeiramente, Liam Lawson, ele já correu de Racing Bulls ano passado, ele veio substituindo o Daniel Ricciardo na equipe B da Red Bull, e já vem tendo algumas corridas ali no final de 2024. E neste ano de 2025 ele começou a temporada sendo o piloto principal da Red Bull, e depois de 2 corridas ele foi rebaixado para Racing Bulls e subiu o Yuki Tsunoda. Então, por ele já ter tido um pouco mais de experiência por conta das corridas do ano passado, eu não consigo colocar o Lawson em pé de igualdade com o resto dos outros 4 que eu mencionei. Jack Durham, poxa, o cara nem conseguiu completar uma temporada, correu algumas corridas ali pela Alpine e foi substituído, posteriormente pelo Franco Colapinto, então nem tem como a gente avaliar uma temporada completa. E o Franco Colapinto entra também mais ou menos na mesma situação do Liam Lawson. Ano passado ele correu o resto da temporada da Williams, substituindo o Logan Sargent, e aí ele já tem uma certa experiência, então não consigo colocar ele também em pé de igualdade com os outros pilotos que eu mencionei. Mas o Oliver Behrman correu ano passado de Ferrari. Foi uma corrida, onde ele substituiu o Carlos Sainz ali de última hora, era a função dele como piloto reserva da Ferrari ali, era o piloto que estava disponível, tanto que o cara ele estava correndo no F2, saiu da F2 e pulou ali para a Fórmula 1 naquele final de semana e depois já voltou. Então, apesar do Oliver Behrman ter corrido uma corrida de Ferrari, inclusive, eu não vou colocando que ele está, não está em pé de igualdade com o restante dos outros 3 pilotos que eu mencionei. Enfim, dados as minhas bases para esta análise, eu queria começar já esse vídeo falando sobre como a gente melhorou na qualidade dos rookies. Se você pegar aí os últimos anos, onde tivemos Nicolas Latifi, Logan Sargent, Nikita Mazepin, apesar de todo o respeito que nós temos pelo sobrenome, o Mick Schumacher também, nós tivemos aí rookies em suas temporadas de estreia com performances não patéticas, talvez um ou outro ali, mas com certeza que deixaram muito a desejar em relação ao que se esperava desses pilotos. E diferentemente desses nomes que eu citei anteriormente, todos os rookies dessa temporada para mim fizeram aquilo que davam para ser feito. Claro que uns mais, outros menos, alguns tiveram performances além do esperado, alguns outros abaixo do esperado, mas não tem como negar que a nova geração de pilotos da Fórmula 1 que veio mediante esses 4 nomes, esses 4 pilotos, com certeza é uma geração muito melhor do que comparado aos últimos anos, ao que a gente vinha tendo na Fórmula 1. Então, independente dessa lista que eu faço aqui, que são as minhas opiniões, a minha lista pessoal, o nível do mais baixo até o mais alto está muito maior, anos-luz maior, do que o que a gente vinha recebendo na Fórmula 1 nos últimos anos.
Eu vou fazer essa lista de baixo para cima, né, do quarto colocado, do quarto melhor rookie para o primeiro melhor rookie. E não sei se para surpresa de alguns, né, mas em quarto lugar eu coloco o Gabriel Bortoleto. Eu acho que o Bortoleto teve uma boa temporada na Sauber, onde ele conseguiu extrair aquilo que dava para ser extraído do carro, né? Ele não teve nenhuma performance além do esperado, ele conseguiu pontuar algumas vezes, né? Teve algumas corridas ali onde ele conseguiu colocar o seu carro em boas posições, né? Inclusive, o próprio Gabriel venceu o Hülkenberg no head-to-head, né, ali de questão de classificações, né? Então, de qualquer forma, olha, ele está em quarto lugar, mas não significa que ele teve uma temporada de estreia ruim, não é isso, né? O Bortoleto ele teve uma boa temporada, isso mostra o nível dos novatos dessa temporada em comparação com o que a gente vinha tendo na Fórmula 1 nos últimos anos. Mas, dos 4 pilotos mencionados, para mim, o Gabriel é o que fica em quarto lugar, muito por conta também do carro, né? A Sauber era um trator na primeira metade da temporada, né? O Gabriel só vai conseguir ter seus primeiros pontos, se eu não me engano, na Áustria, já na metade do campeonato. Então o Gabriel teve que brigar muito com o carro, né? Teve que brigar bastante com o carro no início da temporada, teve que aprender bastante. Em comparação com os outros rookies, ele é o que menos teve tempo prévio de teste em Fórmula 1. Né? Praticamente a primeira vez que o Gabriel sentou num carro de Fórmula 1 de verdade foi nesse ano, em 2025. Em comparação com outros pilotos, como o próprio Berman, que dirigiu uma Ferrari, né, no ano passado, o Kimi Antonelli, que pôde pilotar carros de 2 anos para trás da Mercedes. Então, de todos esses, o Gabriel que teve menos experiência, menos contato com um carro de Fórmula 1. E mesmo assim, ele conseguiu trazer boas atuações durante essa temporada. Nada muito absurdo, igual, por exemplo, o pódio do próprio Hülkenberg, que foi situacional, foi circunstanciado mediante aquela bagunça que aconteceu em Silverstone, mas pódio é pódio. Né? Ninguém vai tirar esse terceiro lugar do Hülkenberg. Merecidíssimo. Mas em quarto lugar, para mim, fica o Gabriel por conta de todo o contexto. Né? O carro ser ruim, né? O carro era ruim, o Gabriel passou a temporada toda falando os problemas que o carro tinha, né? Que o carro não estava muito bom de se guiar. Né? Infelizmente ele teve esse problema, teve que vir junto com ele durante toda a temporada. E as últimas 4 corridas, né? Abu Dhabi eu tiro um pouquinho, mas você pega o Brasil, você pega Las Vegas, né? 2 DNF seguidos, depois o Qatar com uma participação não tão chamativa, Abu Dhabi ele tentou, né, algumas coisas ali, mas no final acabou fora dos pontos também. Eu, na minha opinião, tenho que o Gabriel, né, dos 4, é o que tem a temporada mais fraca. Mas, de novo, isso não significa que seja uma temporada ruim. A Sauber está muito feliz com o piloto brasileiro. Né? A gente vê nas declarações do Jonathan Whitler, do próprio Mattia Binotto, né? De toda a equipe Sauber que agora vai para a Audi de fato, né? Todos eles estão muito felizes com o desempenho do Gabriel. E é aquela questão, a temporada onde o piloto tem que se arriscar, a temporada onde o piloto tem que errar para aprender, não errar de besta, né? De ficar só cometendo erros ali o tempo todo e não aprender nada com isso. A gente vê que a postura do Gabriel, a forma como ele se comporta mediante as adversidades, é uma postura de um piloto que lá na frente, quando tiver um bom carro, tiver uma boa equipe, uma boa estrutura onde ele possa não só disputar por pódios e vitórias, mas por campeonatos, ele vai fazer bonito. Então, por todo esse conjunto da obra, o Gabriel, para mim, fica em quarto no lugar no Mundial aí de Rookies de 2025. Em terceiro lugar, e talvez para surpresa de alguns também, eu vou colocar Andrea Kimi Antonelli. Meu Deus do céu, o favoritinho da Mercedes em terceiro lugar? Como assim? Ele foi o rookie que mais pontuou nessa temporada? Contexto. Tudo que a gente analisa na Fórmula 1, você tem que levar o contexto. Se você olha somente números, só vê 150 pontos, um pódio, uma pole na sprint, quando você olha só esses dados, você vê que o Andrea Kimi Antonelli foi o melhor piloto dentre os novatos em 2025. Só que quando você olha o contexto de como foi a temporada dele, a temporada do Antonelli, não foi a das melhores. Ele foi um piloto inconstante, né, em momentos específicos ali,
momentos onde ele estava com um carro bom, você viu o George Russell performando bem e ele não conseguia, não era nem chegar perto, era estar ali ao redor, nem isso ele conseguia. Claro que depois, durante a temporada, onde ele foi pegando mais confiança no carro, ele foi, né, trazendo ali mais confiança, mais casca para ele começou a ter performances melhores, tanto que você vê o final da temporada dele é muito melhor em comparação ao início da temporada. E isso, para mim, tem uma única palavrinha que resume muito bem como foi a temporada do Antonelli esse ano: pressão. A pressão de estar na Mercedes, a pressão de estar substituindo Lewis Hamilton, um heptacampeão mundial, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Isso pesou na mente do garoto. E todo o circo que foi feito para a chegada do Antonelli à Mercedes é algo que ninguém faria com nenhum outro piloto jovem que mal chegou na Fórmula 2 e já tinha seu assento garantido na Fórmula 1. O André Kimi Antonelli recebeu uma série na Netflix para a chegada dele na categoria principal do automobilismo. Isso aí, por si só, já cria uma expectativa muito grande em cima de um piloto que, cara, não tem essa experiência toda, não tem essa capacidade toda ainda para ser aquilo que todo mundo estava esperando que ele fosse. O próximo Max Verstappen. A gente sabe, sempre existe essa história do Toto Wolff de que ele se arrepende muito de não ter conseguido, né, trazer o Verstappen para debaixo da asa dele, e que por conta disso ele tá nas divisões de base ali, nos juniores ali, Fórmula 4, Freca, procurando, né, nos karts, procurando ali onde está o próximo Verstappen. A gente sabe que o Toto Wolff tem essa mágoa dentro dele. Vai ser o Antonelli? A gente não sabe. Só temos uma temporada com ele ainda. Mas eu acredito que ele sucumbiu bastante à pressão, ao impacto, e por mais que o Toto tenha tentado proteger o garoto durante boa parte da temporada, a pressão, obviamente, chega, né, num ponto que não dá mais para aguentar. Até o próprio Toto Wolff, em algumas entrevistas a jornalistas, começou a criticar o seu protegido, né? Então significa que a situação tinha chegado num ponto insustentável. Mas a gente também não pode tirar o contexto de onde ele está. Ele conseguiu, né, pontuar de maneira consistente no restante das corridas, fez 150 pontos, né, isso aí num ano de estreia, considerando, né, o atual sistema de pontuação na Fórmula 1, é algo sim a se constatar, né? 150 pontos não é para qualquer um. Quando você compara com o próprio Lewis Hamilton na Ferrari, ele só tem 6 pontos a mais que o André Kimi Antonelli. Então ele conseguiu andar perto da pessoa que ele veio para substituir, apesar de que o Hamilton tem os seus problemas dentro da Ferrari, só que isso aí já é um assunto para outro vídeo. De toda forma, num geral, considerando todo o contexto de onde o Kimi Antonelli, né, onde o André Kimi Antonelli estava envolvido, claro que você poderia esperar muito mais desse piloto, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer as boas performances que ele teve a partir do momento que ele conseguiu manter a cabeça no lugar, né, entender a pressão de onde ele está, do assento que ele está ocupando, a equipe que ele pertence, o que se é pedido e exigido dele, e a partir daí ele conseguiu ter performances melhores. Claro, o carro sempre ajuda, o carro sempre tem que ser levado em consideração, mas de nada adianta um excelente carro para um piloto medíocre. E André Kimi Antonelli mostrou este ano que ele, de medíocre, não tem nada. Então eu coloco aí ele em terceiro lugar na nossa lista aí dos rookies de 2025. Em segundo lugar, e aí vocês já podem até imaginar quem vai ser o primeiro depois disso, ele, Oliver Behrman. Oliver Behrman, que correu ano passado uma corrida na Ferrari, mas este ano faz a sua estreia de fato na Fórmula 1 pela Haas. E de novo, por que eu estou colocando o Behrman em cima do André Kimi Antonelli? Contexto. O Behrman conseguiu ser um piloto muito constante com a sua Haas. Ele que durante uma sequência boa de corridas, apesar de não estar pontuando, chegou em 10º lugar, se não me engano, foi 4 ou 5 corridas consecutivas. Nas corridas do Canadá, da Áustria, da Grã-Bretanha e da Bélgica, ele conseguiu ser constante, né? Apesar de ser a 11ª posição, não ser uma posição de pontuação, ainda assim isso demonstra quanto o Oliver Behrman estava constante durante toda esta temporada.
né? Ele que veio na Haas, conseguiu, né, por algumas vezes, muitas boas vezes, chegar à frente do seu companheiro de equipe, o que já muitos consideram um veterano na Fórmula 1, que é o Esteban Ocon, né? Ele já está há alguns anos aí, já passou por boas equipes. Então a gente vê que o Bergman, a principal característica dentro da sua temporada este ano é essa palavra, a chave, a consistência. Ele constantemente coloca o seu carro ali numa posição onde ele pode disputar por pontos, né, ou às vezes defender os pontos ali que ele está tentando, fica no 10º lugar e no finalzinho acaba sendo ultrapassado, ou então em 11º tentando aquele um pontinho, né, mas de toda forma ele conseguiu ter atuações muito boas durante essa temporada e para mim ele é sim o segundo melhor rookie dessa temporada, devido à sua consistência. A confiança que a Haas tem no piloto, né, no Oliver Bergman, em ele ser constante durante boa parte da sua temporada. E eu acho que já está bem claro para mim quem é o melhor rookie do ano de 2025. Aquele que, de todos, apesar do Andrea Antonelli, foi o único a conseguir um pódio nessa temporada, Isack Hadjar. Hadjar, piloto da Racing Bulls, que brigou com Gabriel Bortoleto ano passado pelo título da Fórmula 2, chegou à Fórmula 1 na equipe B da Red Bull e veio fazendo uma temporada muito boa. Para mim, de todos, ele é o que mais se destaca porque ele foi o mais além do ordinário, o extraordinário. Conseguir um pódio, beleza, foi um pódio também situacional, circunstancial, parecido mais ou menos, entre aspas, com o que foi o Hülkenberg lá em Silverstone, mas ainda assim foi um pódio brigado. O Hadjar brigou por esse pódio, né? E ele, de todos, para mim, talvez tenha o que tenha tido mais arrojo, aquele que tenha tido mais vontade de demonstrar a sua pilotagem, o seu nível de aprendizado, a sua curva, né, de leitura ali sobre como está a pista, o que ele pode fazer, qual posição que ele pode tentar atacar, aonde ele tem que defender. Para mim, o Hadjar foi o mais arrojado de todos os rookies dessa temporada. Claro, você teve momentos ali do Bergman sendo assim, do Kimi, do próprio Bortoleto, mas para mim o Hadjar de todos é aquele que mais se demonstrou a fim de estar correndo e estar querendo, né, melhores posições. Ele que, né, teve disputas muito boas durante esse ano e que no final das contas, tirando o Andrea Antonelli, é o rookie com a maior pontuação, né? E de novo, de Racing Bulls, tudo entra no contexto. Se o Andrea Antonelli estivesse no lugar da Racing Bulls e o Hadjar lá na Mercedes, seria a mesma coisa? Ou então o Hadjar iria despontar muito mais do que o próprio Andrea Antonelli? Se o Bortoleto tivesse na Mercedes ao invés da Sauber, será que ele teria uma vantagem maior e conseguiria mais pontos que o Andrea Kimi? Ou ele sucumbiria à pressão? Tudo isso são vários ICs. O que a gente tem que trabalhar é com a realidade que a gente tem. E na realidade onde você tem um piloto que está na equipe B da Red Bull e que consegue um 3º lugar na casa do Max Verstappen, pontuando e muito além do Tsunoda de Red Bull, cara, isso aí é algo a se considerar, é algo a se pensar. Tanto é que ele mesmo estará na própria Red Bull, dividindo o assento 2 com o Max Verstappen ano que vem. Então, para mim, de todos, o piloto que mais demonstrou vontade de estar correndo, demonstrou crescimento. Você pega a primeira corrida lá na Austrália, onde ele bate, né, ele acaba não largando, e teve toda aquela cena do choro, do pai do Lewis Hamilton indo consolar o piloto da Racing Bulls, o próprio Helmut Marko tendo umas declarações patéticas que ele sempre tem, né, e mesmo assim o cara conseguiu botar a cabeça no lugar, conseguiu se reerguer, ele veio crescendo ao longo da temporada. Claro, teve altos e baixos assim como todos os outros rookies, mas para mim o cara conseguiu um pódio de Racing Bulls só demonstra, né, só mostra o quanto esse piloto pode, né, ter uma cadeia evolutiva muito maior se ele tiver um carro mais competitivo. Claro, a gente vai ter que esperar aí para ver como ele vai se comportar no carro da Red Bull ano que vem. A gente sabe que esse assento 2 é um assento que está matando muitos pilotos, né? Você vê nos últimos anos Pierre Gasly, Alexander Albon, Sérgio Pérez, próprio Yuki Tsunoda, Liam Lawson, né? Eles sentaram nesse assento da Red Bull e tiveram uma queda tão grande
que foi difícil para eles se reerguerem. Hoje você vê o Pierre Gasly na Alpine, você vê o próprio Checo Pérez voltando agora na Cadillac, você vê o Alexander Albon indo muito bem na Williams, né? Você vê o Liam Lawson, né? Correndo ainda com a Racing Bulls ali, né? Tá indo bem, mais ou menos. E talvez a história mais trágica de todas, o Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo nunca mais foi o mesmo depois da saída da Red Bull. Então, esse assento 2 da Red Bull é um assento que tá pesado, né? Os pilotos estão indo para lá e estão tendo suas carreiras aí completamente afundadas, quase que destruídas. Yuki Tsunoda agora vai ser piloto de teste da Red Bull, porque a Red Bull é uma equipe que quer ter alguém para andar ao lado do Verstappen. Se você não consegue andar ao lado do Verstappen, você não serve para a Red Bull. Eles precisam de alguém que consiga fazer isso. O Hadjar vai ser esse piloto? Só ano que vem para a gente descobrir. Mas, considerando, né, a sua performance na temporada, agora em 2025, ele é o piloto mais adequado para estar nessa vaga. Basta saber se ele vai conseguir aguentar a pressão ou não. Enfim, pessoal, essa é a minha tier list, o meu ranking, o meu campeonato mundial de rookies de 2025. Né? Em primeiro lugar, Isack Hadjar, depois Oliver Behrman, em terceiro lugar, Kimi Antonelli e em quarto lugar, Gabriel Bortoleto. Lembrando que, mais uma vez, se o Bortoleto, que dos quatro para mim é o que tem a temporada mais fraca em relação aos outros rookies, o Gabriel mais fraco, você já vê o quanto o nível dos novatos melhorou em relação ao que a gente tinha nos últimos anos na Fórmula 1. Né? Nikita Mazepin, Nicolas Latifi, Logan Sargent, com todo respeito ao sobrenome, Mick Schumacher, né? Você tinha esses pilotos que, cara, quando não batia, rodava, fazia uma corrida ruim, tinha uma performance não muito boa, né? Era realmente, né, desgastante você acompanhar esses jovens pilotos entrando na Fórmula 1. Então, de uma vez, né, considerando que ano passado a gente não teve nenhuma mudança na dança das cadeiras da Fórmula 1, esse ano a gente tem toda uma nova geração de rookies e são rookies muito bons, cada um com um potencial evolutivo muito grande. E claro, a gente espera aí que todos eles possam, né, ter ainda carros melhores, poderem demonstrar de fato suas habilidades no volante, né, ter a possibilidade, o carro necessário, a equipe necessária, toda a estrutura necessária para que isso aconteça. E claro, a gente é brasileiro. Eu quero ver muito o Bortoleto ano que vem na Audi correndo com um carro melhor. Eu espero que a Audi consiga trazer um carro minimamente decente. O Gabriel está sempre figurando ali no top 10. É possível? É. Não vou aqui ficar dizendo que a Audi vai já trazer um carro para o cara ser campeão. Isso aí só nos sonhos mais improváveis possíveis. Mas quem sabe? Mas de toda forma, estou torcendo muito para que todos eles tenham condições melhores para poder demonstrar o seu poder de verdade, aquilo, né, todas as habilidades de direção, toda a pilotagem, toda a experiência que eles vão adquirir ao longo dos próximos anos. E claro, torcer para o Gabriel, né, poder se destacar ainda mais. Mas enfim, pessoal, essa é a minha tier list. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal depois do pódio. O canal está começando agora, quem puder dar essa força, puder dar essa moral, eu agradeceria muito. Escreva nos comentários a sua tier list aí, né? O que você acha? Quais são os melhores rookies para você? Quais foram suas alegrias, suas decepções e o que você espera deles para 2026? E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!